a segunda maior é Israel, e a que mais cresce é Berlim. Isso mostra que o sonho dos sionistas terminou. Quer dizer que os jovens israelenses, eles procuram um lugar que tem mais dinheiro. Eles mudam de Israel para Berlim, lá eles conseguem fazer mais dinheiro. Então, uma coisa certa, um dos 13 princípios da fé judaica que vai ter Geulah, o Estado de Israel não é o começo da nossa redenção. O Estado de Israel não é o começo da Geulah. O Rebbe falou isso explicitamente dezenas e dezenas e dezenas de vezes. Só eu ouvi isso dezenas de vezes. Então ele falou incontáveis vezes que o Estado de Israel não é o Reshit Tzimichat Geulatenu, não é o começo do florescimento da nossa redenção. Vai ter Geulah e ela não tem a ver com o Estado de Israel, quer dizer... Aonde vai florescer, então? Não, a Geulah vai ser lá, que as fronteiras da Terra Santa, pela Torá, é do rio Eufrates, no Iraque, até o rio Nilo, no Egito. Essa região é a nossa Terra Santa, vai descer o Beit HaMikdash pronto do céu, em Jerusalém, no lugar onde tem aquela mesquita lá hoje. Domo da Rocha. O patrimônio tombado da Unesco. E se a prefeitura de Jerusalém fosse responsável, já tiraria as pessoas de lá. Ia falar para eles, vocês estão em perigo de vida e que vocês estão rezando no lugar que daqui a pouco aterriza em um Beit HaMikdash, vocês vão correr como? Então já tiraria aquela construção de lá, já deixaria o terreno livre. Em outras palavras, vai ter Geulah, a Geulah vai acontecer lá, mas não tem a ver com o Estado de Israel. A Geulah aconteceria lá mesmo se não tivesse nenhum judeu morando lá. Só que a Gemara dá sinais, e também os profetas dão sinais, inclusive o sinal da guerra de Gog e Magog. Aqueles sinais nos contam que antes da Geulah vai ter lá uma grande comunidade judaica. Então, na profecia do Gog e Magog, os povos do mundo, eles vêm nos atacar e nós temos uma comunidade judaica lá na Terra Santa. Dizem nossos sábios, quando você vê as árvores da Terra Santa dando frutos, não existe um sinal de Geulah maior do que esse. Então eles já preveram, né, tanto na época da Gemara quanto na época dos profetas, que foi bem antes, que antes da Geulah vai ter comunidade judaica lá. Já tem, né? E agora, só que eles não tinham como saber. Isso a gente sabe que já tem, que a gente está vivendo agora. Ah, entendi. Os profetas falaram. 2.800 anos atrás, na época do profeta Hezkel, e 2.000 anos atrás, na época da Mishnah, 1.800 anos atrás, na época da Gemara, não tinha como eles saberem que daqui a 1.800 que hoje teria, anos, né? Que hoje teria. E é uma coisa nova, que hoje tem comunidade judaica lá, é uma coisa dos últimos, desde, vamos dizer assim, 50 anos. Vamos dizer, o Estado de Israel está com 70 e alguma coisa, desde 1948, então eles já começaram, tinha 600 mil judeus na época que fizeram a independência. Então, antes disso devia ter bem menos, mas eu sei que tiveram sábios de Israel, grandes rabinos que passaram por lá antes disso e falaram que só tinha comunidade judaica, microcomunidade em Jerusalém, microcomunidade em Hebron, microcomunidade em Tzfat. Assim, você dava dezenas de pessoas, não era centenas. Então, tem uma profecia que quando nós não moramos naquela terra, a terra não dá frutos. E realmente isso aconteceu, que durante centenas de anos, quando a nossa terra pertencia ao Império Árabe e depois ao Império Otomano, durante aquelas centenas de anos, aquela terra estava desértica. Então os lugares que deram certo no Oriente Médio era a Síria, Líbano. Agora Israel foi um lugar que não deu certo. Ou seja, estava terra seca e primitiva. Então até os judeus que moravam lá não tinham que trabalhar lá. Na época, na época do Arizal, por exemplo, você não tinha emprego. Então, os rabinos da Europa, eles arrecadavam fundos para manter os koilelim
manter um coelho ali em Jerusalém, tipo, eles viviam da tzedakah de outros países. Não tinha o que fazer, a terra estava assim devastada. Ficou desde a destruição do segundo Beit HaMikdash até chegaram até fazerem tipo até voltarmos depois da Segunda Guerra Mundial, voltarmos para lá bem parcialmente, quer dizer, a segunda comunidade judaica do mundo. Agora, Estados Unidos, todo mundo que declara que é judeu de verdade, porque não tem motivo, um alemão, um italiano não vai falar que ele é judeu. Agora, em Israel, eu me lembro quando eu estava lá, 26 anos atrás, tinha um ministro do interior, chamava Arie Deri, ainda está vivo. Ele falou 750 mil imigrantes da União Soviética, que seria hoje a Rússia, né? Eles não são judeus. Eles tinham um bisavô judeu ou alguma coisa assim que, por causa disso, eles conseguiram a cidadania israelense. Está escrito na identidade deles que é judeu, que naquela época todo mundo que migrava para Israel, por causa que o direito de fazer aliá era para quem era judeu, então eles escreviam judeu na identidade, e esse ministro do interior, que é o responsável pelo registro, pelo RG, e ele tinha que colocar judeu em cada RG, ele falou 750 mil imigrantes da União Soviética não são judeus. Então você imagina, se passaram agora alguns anos depois disso, 26 anos depois que ele falou isso. Então, fora isso que vieram outras pessoas para lá, que essa lei não foi consertada. Então, dos 6 milhões de judeus que eles alegam que tem lá, e 2 milhões de árabes, tipo a população de Israel, dos 6 milhões de judeus, pode tirar 1 ou 2 milhões assim, que não são judeus. Enquanto que os 6 milhões de judeus que tem nos Estados Unidos declarados são judeus. São judeus. Não ia ter motivo para alguém que não é judeu falar que ele é judeu. Enquanto que Israel tem um motivo, que para a pessoa ter a cidadania, ele tem que ser judeu. Então ele tem que falar que ele é judeu, senão ele está fazendo o que lá? Ele conseguiu emigrar como? Então na prática, assim, o Rebbe, eu me lembro de épocas que o Rebbe chorava chorou em público, assim, estava falando sobre esse assunto, uma lei que o Rebbe pediu para instituir uma lei que era chamado de Chok Mil Yehudi, a lei de quem é judeu. Então, o Rebbe falou, essa lei tem que constar que judeu é somente alguém que é filho de uma mãe judia ou que fez uma conversão que alahá, uma conversão de acordo com alahá. Ou seja, que a gente chama isso hoje de uma conversão ortodoxa ao judaísmo. E isso que eles aceitaram conversões reformistas, que reformismo não é judaísmo, reformismo não é uma linha do judaísmo, reformismo é uma linha contra o judaísmo, então a conversão deles não é válida como conversão. Isso que aceitaram de monte, assim, de centenas de milhares essas conversões reformistas. Isso que aceitaram a imigração de judeus, que a mulher não era judia, os filhos não eram judeus, e só porque ele era, ou porque o pai dele era, ou porque o avô dele era, ou porque o bisavô dele era. Então isso faz com que milhões de judeus em Israel não são judeus, não são de verdade. Agora, eu morei lá 24 anos, eu me lembro, os russos, eles eram cristãos, eles tinham uma linha no cristianismo, acho que é ortodoxo russo, uma coisa assim, e no Natal lá eles faziam, eu não vou entrar em detalhes, que não é, mas assim, não só que eles não eram judeus, mas eles trouxeram a cultura deles junto com eles. Aí a gente fala, Israel, Estado judeu, Israel não é. Tem lá uma grande comunidade judaica, mas chamar isso de Estado judeu não é. Quer dizer, não é, eu como judeu, eu me senti discriminado lá várias vezes. Discriminado por ser judeu. Por exemplo, eu estava em Tel Aviv, me xingaram. Tem regiões que, eu chego lá um judeu com aparência judaica, eles já olham feio. E, em outras palavras, assim, não, a característica do Estado de Israel é assim, que tinha muita gente que depois da guerra teve que fugir.
não era todo lugar que dava visto. Então, graças a Deus, tinha para onde fugir. Então, fugiram para lá. Mas chamar isso de Estado judeu, chamar isso de começo da Geulah, não entramos ainda nesses parâmetros. Então, dá um exemplo. Né? Tá bom, o Bibi atacou o Irã, os aviões foram lá, atacaram os mísseis e fugiram de volta. Eu não digo assim que a gente não tem como ocupar, conquistar o Irã. Até quando tinha comunidade judaica em Damasco, na Síria, o Rebbe pediu, quando teve a guerra que a gente entrou na Síria, o Rebbe falou para o presidente, para o primeiro-ministro de Israel, entra com o exército em Damasco e liberta os judeus sírios que estão lá, que o Assad não deixa eles saírem de lá. Aí o general falou que eles não têm combustível para os tanques e não tem como entrar em Damasco. Então, assim, Beirut eles entraram, Beirut, sempre os judeus que estavam no Líbano sempre saíram, já tinham saído antes do Arik Sharon entrar em Beirut. Mas assim, a gente não tem a capacidade tipo, de invadir o Irã. A gente tem a capacidade de mandar o avião joga um míssil e sai correndo. Quer dizer, não é que o avião vai aterrissar no Irã e vai reabastecer lá e a gente tem uma base dentro do Irã. E nem os Estados Unidos têm base dentro do Irã. Então, na prática, o Rebbe falou, a gente não pode dar 1 centímetro daquela terra, a gente tem que se defender. Mas chamar isso de Geulah, todo judeu tem que mudar para o Estado de Israel, isso é Geulah. A prefeitura de Jerusalém não tem a capacidade de tirar toda a idolatria que tem lá. Nem de desapropriar, porque agora virou tudo patrimônio tombado, então pertence à humanidade, não tem como pagar para toda a humanidade por o preço daquela mesquita. E todos os lugares sagrados do judaísmo hoje, Hebron, o túmulo dos nossos patriarcas, a cidade lá está com autonomia palestina. Por exemplo, Jerusalém, que é o templo sagrado de Jerusalém, tem lá uma mesquita em cima. Nem isso o Bíblia consegue tirar. Então chamar isso de começo de Geulah, a gente não chama. Agora, quando tiver Geulah, o Mashiach tem que fazer 3 coisas. Construir o Beit HaMikdash no lugar dele e não em outro lugar. Isso o Rambam diz explicitamente. Construir o Beit HaMikdash no lugar que ele tem que estar construído, que é o lugar onde tem lá a mesquita, que é o patrimônio tombado. Trazer todos os judeus de volta para Israel, quer dizer 10 tribos perdidas, quer dizer todos os judeus que se assimilaram, que eles não sabem que eles são judeus. E por isso tem nas profecias assim que os próprios povos do mundo vão trazer para nós aqueles judeus que estão no meio deles, quer dizer que aquelas almas despertam e começam a declarar que eles... Então, Mashiach tem que trazer todos os judeus para Israel e lutar as guerras de Hashem e vencer. Então, e agora o que vem a ser essas guerras de Hashem? Então, se ele faz as guerras, ele não pode construir o Beit HaMikdash. Então, para ele, se ele não faz as guerras, ele não é Mashiach. Então, para isso, o Zohar traz uma solução. Ele fala, antes disso vai ter o Mashiach ben Yosef, que vai fazer as guerras. Depois chega o Mashiach ben David, que constrói o Beit HaMikdash. Aí alguém me perguntou se o Bibi Netanyahu ou o Benny Gantz lá, era Mashiach ben Yosef. Eles são Mashiach ben Yosef. Não são Mashiach ben Yosef. Muito longe disso. Está muito longe disso. Nem dentro de Jerusalém eles não conseguem tirar a idolatria de lá, então quanto mais que eles não conseguem... É que o povo, sem saber, né, assim, as pessoas que estão fora de Israel, sem saber, eles romantizam demais aquilo lá, né? Tipo assim, eles romantizam tudo que está acontecendo, mas não se aprofundam na história para saber, como o senhor está falando agora, né? Assim, para saber a fundo como que funciona, desde o início, como que funciona. E quando a gente, assim, dentro da Torá, Kadosh Baruch Hu, ele sempre gostou das coisas nesse limite, né? Para quê? Para poder a pessoa, ele chegar e mostrar que é Deus.
Então, assim, na época, quando o povo saiu do Egito, também foi assim, era um extremo. Né? Eles estavam escravizados, e era idolatria para tudo quanto é lado, e etc, etc. E ele chegou lá e tirou, né? Pegou Moshe Rabbeinu e tirou o povo de lá. Esse Então, assim, detalhe é muito importante. é de Hashem agir dessa forma. Esse detalhe é muito importante. Agora, o detalhe que você falou é o principal de toda essa história. Quer dizer, as pessoas acham que eles vão fazer com as próprias mãos tudo. Mas aqui está escrito que como nos dias da nossa saída da terra do Egito, você vai mostrar para nós as maravilhas. Então quer dizer que os milagres da Geulah vão ser milagres até relativos aos milagres do Egito. Então você vai falar, isso que o Mestre abriu não é nada em relação aos milagres da Geulah. Agora, o povo de Israel no Egito não tinha como sair do Egito se não tivesse os milagres. Então, da mesma maneira, quanto mais a gente não tem como sair do exílio se não tiverem milagres que eles vão ser tão grandes que eles vão ser chamados de milagres também relativos aos milagres que tiveram no Egito, as 10 pragas. Então aqui Deus faz a parte dele, Hashem faz a parte dele. Se Hashem não faz a parte dele, não tem Geulah. Não tem Geulah. Então o que a gente consegue fazer é assim, por um lado nós temos que nos defender, não podemos dar 1 centímetro daquela terra para os árabes. Por outro lado, nós temos que acrescentar no estudo da Torá, acrescentar no cumprimento dos mitzvot e pedir para Hashem dar Geulah, porque um dos detalhes na saída do Egito era que eles rezaram pedindo. Eles rezaram e pediram. E Hashem fala, eu não mudei, né? Eu não Exatamente. mudei, eu sou o mesmo. Então, você quer saber como que ele vai agir? É só estudar a Torá, é só ver a história, né? Exatamente. Voltar lá aos tempos antigos, como que ele agia, que ele vai agir da mesma forma, né? Exatamente. Então, nós temos que pedir a Geulah. Diz o Rebbe, pelo menos sentir, ter esperança que a Geulah vai acontecer. Quer dizer, pedir. Você não consegue pedir? Pelo menos imagina assim, você vai comprar uma casa. Você imagina, daqui a pouco vai ter Geulah, então esse lugar já não vai ter o valor que tem agora. Então, aí a pessoa já sente que vai ter Geulah. Ele sente que ele não precisa investir tanto, porque daqui a pouco vai ter Geulah. E aí, então na prática, o senhor Rebbe diz até... É o que a gente estava estudando, desculpa tu cortava. A gente estava estudando no Shabat, né, sobre os 80% que você dá para o mundo, 20% para a família, e depois quando você morre, você tá lá sem nada de mitzvot, né? Porque você não tirou tempo nenhum para cumprir mitzvot, para estudar a Torá, que tem que ter um horário fixo, né? Que nem a gente estudou, tem que ter um horário fixo para estudar a Torá. Você tem que tirar, não, por exemplo, fazer todo o teu trabalho do mundo e depois, se sobrar um tempo, junto com toda a canseira que você tá, você vai rezar, você vai estudar a Torá. Exatamente. E tem que ser o contrário, né? Exatamente. Então, o que acontece? A nossa parte, diz o Rebbe, é até pelo menos sentir a esperança, sentir que daqui a pouco vai ter Geulah. Até isso serve. Então, quanto mais, na hora que você pede para Hashem para nos trazer Geulah imediatamente, quanto mais que a gente pede 3 vezes por dia, ou seja, assim, a gente pede na Tefilá para Hashem trazer Mashiach, Geulah, Yerushalayim. A gente pede 3 vezes por dia, a gente tem que ter intenção nesses pedidos. Pedir, fora isso, pedir. Você fala, Hashem, o que eu estou precisando? Em primeiro lugar, estou precisando de Geulah. Depois, estou precisando pagar aqui minhas contas. Em primeiro lugar, o que eu preciso? Qual a coisa mais, a necessidade mais... Geulah. Mais urgente para cada um de nós é a Geulah. Geulah. Depois, em segundo lugar, entra nessas necessidades particulares. Então agora dá um abrahá pro pessoal, porque eu fiz um vídeo aqui sem... Uau, não sabia! Oi, bem! Eu fiz um café com o Rabino. Rabino, tava pensando... café com o Rabino. Asgarrado, BDK. É, o Xandô, ó. Xandô tem quase todo o Brasil, né? Tem quase todo o Brasil. Aqui tem o BDK. E esse abacate é da onde, Abba? O abacate da árvore da ONG. Da ONG. Da nossa árvore aqui. Que já produziu frutos, né? Que já está dando fruto, agora já é. Esse abacate é filhote da árvore que sua mãe plantou.
que maravilha. É filho dela. Que maravilha. E diz o Rebbe, uma coisa interessante, que quando vai ter o Beit HaMikdash vai descer pronto do céu, todas as sinagogas de todos os lugares do mundo, Vão elas ser levadas. vão ressuscitar, as que foram destruídas e as que existem vão se elevar, vão se unir ao Beit HaMikdash. Então a nossa vai estar lá, né? A nossa vai estar lá também. Com certeza. Então, Atzlacha, Briut, Panassá Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres e grande estilo, muita alegria. Vamos pedir para a gente trazer a Geulah agora. Mashiach Amém. não. Amém, amém. Mashiach não. Oba, oba. Mashiach não.